Oi, gente! Começando mais um episódio aqui no ComeaCast, edição Conebra. Conebra, o maior congresso de empreendedorismo do Brasil. E agora, nós vamos mexer o doce aqui, porque esse episódio é sobre isso. Que eu tô aqui com uma maravilhosa, que é a Isabela Toledo. Seja muito bem-vinda ao ComeaCast. Muito obrigada por vir até aqui compartilhar com a gente sua história e mexer o doce, né? Mexer o doce. Tô muito feliz de poder mexer o doce aqui com você, Maravilhosa, adorei. muito feliz. E me conta, você é empreendedora, veio ao Conebra para fazer networking, conhecer pessoas? Vim para ser palestrante, vou palestrar e hoje vou mexer o doce aqui com esse público, com os empresários. Estou muito animada e vai ser incrível. Gente, ela é tão maravilhosa, elegante, fina, sabe? Eu falo muito sobre isso. No meu Instagram, eu também tenho um grupo de mulheres que eu falo sobre comunicação e eu falo tanto sobre a importância do belo, do estar em ordem, de realmente, assim, saber que você vai passar e com tanta elegância não tem como não ser percebido, então quero te parabenizar pela sua elegância. Obrigada, Muito maravilhosa. muito obrigada. Me conta um pouquinho da sua história com empreendedorismo. Ó, eu sou farmacêutica bioquímica e eu venho de uma família toda voltada para medicina. E eu não escolhi a medicina. A minha mãe fundou um laboratório em 1984 no interior de Goiás e eu estou à frente desse laboratório desde 2008. E ali no laboratório, como empresária, sou uma empresária, né? Como todos que estão aqui hoje, pago férias, 13º, impostos, vivo aí essa sazonalidade que é empreender. E foi ali no meu laboratório que eu descobri a minha paixão por comunicação. Na recepção com os meus pacientes, no olho a olho, no atendimento. Isso me marcou muito. E ali, com todos os desafios do empreendedorismo, chegou um momento na minha vida que eu queria mudar, que eu queria melhorar e que eu precisava de melhorar a minha forma de comunicar. Porque pensa, eu estou numa cidade de 25 mil habitantes, pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Eu costumo dizer que lá a gente compra no fiado, na notinha. E veio toda essa tecnologia, essa inovação, redes sociais, e eu precisei de mudar. Eu precisei de vir para a rede social, eu precisei de mostrar o meu trabalho, de mostrar, o rosto da minha empresa, porque dizem que pessoas compram de pessoas. Sim. Então, vamos lá. E através disso, eu criei um movimento que hoje, não é simplesmente uma metáfora bonita, é uma filosofia de vida, que é o Mexer o Doce, onde a gente trabalha comunicação, a gente mexe doce nos negócios, na moda, no comércio, no empreendedorismo. E tô aqui vivendo esse movimento. Hoje vim como palestrante e tô muito feliz. Maravilha. E eu vejo que você vem de um contexto que é familiar, Sim. mas que realmente num ponto, assim, de fusão entre uma forma de comunicar e outra, né. Como que foi para você assumir esse lugar, trazer essa transformação na forma de comunicar? Sua família trouxe resistência ou não? Isso foi muito bem-vindo, assim? Não, muita resistência. Porque eu não vou mentir pra você que até pouco tempo atrás, como eu volto a dizer, eu moro numa cidade que todo mundo conhece todo mundo, então eu não acreditava na potência que é uma rede social. E eu entendi que precisava de mudar a comunicação. Novas pessoas vão chegando na cidade e aí eu fui vendo assim, o meu comércio realmente diminuindo o movimento e eu não entendi o porquê. Quando eu fui procurar entender, quando eu ia ali no Instagram, não tinha o Instagram no laboratório, o Instagram da Isabela era fechado, e eu ali gastando com marketing, no atrás gastando muito com marketing, indo atrás disso, nada resolvia, até que um dia alguém virou para mim e falou assim: "Vamos mudar isso? A gente tem que mudar a maneira de comunicação, não adianta você ser resistente a isso, tem que ter rede social, tem que vir, tem que mostrar o rosto, vamos abrir tudo isso e vamos fazer". E eu fui muito resistente. Meu pai até hoje fala assim: "Que você tá fazendo?" Eu não tô entendendo, porque ele tem 73 anos, médico, já tem toda a clientela dele. E aí eu iniciei esse movimento, e foi uma loucura, né, porque aí as pessoas novas que chegavam na cidade, entendia o movimento do laboratório, da Isabela, faturamento começou a melhorar, tudo começou a crescer. Investi muito na minha comunicação, entendi que é sim treinável, que a gente precisa de estudar, de melhorar todos os dias. E eu costumo dizer que o sucesso, ele não tá num palco, ele tá nos bastidores. É ali que tudo acontece. Quando você faz bem os bastidores,
o sucesso vem sem você nem perceber. Agora depende qual é o sucesso que você quer. E eu optei pelo sucesso integral. Então, eu não troquei a minha cidade, eu estou numa cidade de 25.000 habitantes, a minha empresa vai fazer 42 anos. Então, assim, honro muito, tenho muita gratidão aos meus clientes, aonde eu estou. Não precisei de sair dali para isso, mas a resistência é muita, porque é interiorzão. Hoje eu saio, eu aprendo, eu estudo, eu treino e levo para minha cidade tudo que eu tenho de melhor. Porque se tem uma coisa que eu busco é pela interiorização. Eu acho isso muito importante. Para você ter sucesso, você não precisa de estar em Goiânia, você não precisa de estar em Brasília, você não precisa de estar em São Paulo, você não precisa de estar no Rio. Você pode fazer sucesso aonde você quiser e aonde você está. E é isso que eu busco hoje. Mas a resistência é grande. E eu fiquei bem curiosa num contexto assim, eu já morei no interior, não era um interior tão pequeno, mas também passei, né, por essa dificuldade, por esse desafio da exposição, que não tem jeito, né, quando a gente tem a alma de comunicadora, vai ter uma hora que você vai ter que dar a cara pra bater mesmo. E eu percebo, vamos falar de mulheres, né, que eu acho que é mais o seu nicho, que muitas mulheres, às vezes, elas deixam se disposicionar, elas deixam de aparecer, elas mantêm essa resistência por medo do julgamento, por acharem que de repente não vão ser aceita, por o que as pessoas vão falar de mim. "Ah, as pessoas vão falar que eu sou blogueira, ou que não vai dar certo, isso não é pra você", e tudo. E como que foi pra você passar por esse movimento? Porque, assim, você teve que furar a bolha primeiro da sua resistência. E como que foi pra você manter o senso de propósito, a sua vontade de fazer esse movimento acontecer? Sabe quando que aconteceu isso? O dia que eu entendi a diferença sobre herança, sabe, e quando você é sucessora. O dia que eu entendi a diferença sobre ser herdeira e sucessora, foi onde eu consegui a bolha, furar minha bolha. Por quê? Porque quando você é herdeira, nós somos herdeira por direito. Você é, eu sou, é um direito que eu tenho. E quando você é sucessora, você escolhe sustentar. E eu não quis ser sustentada, eu quis sustentar. Foi onde eu criei a minha história. Foi onde eu confiei nela, eu acreditei em mim e falei: a partir de hoje eu vou ser uma sucessora. Sucessora dos exemplos da minha família, das minhas avós, que são minhas inspirações, as minhas raízes, da minha mãe, do meu comércio, da minha história e da minha profissão. Isso foi o que me deu força para eu mexer o doce e construir a minha história. Eu não quero ser sustentada, eu quero sustentar, eu quero poder contar a minha história. E E não é fácil. e assim, eu ia falar justamente isso, é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que até ser herdeira também é fácil, e tem todo um peso nisso também, você às vezes deixa de ganhar, perde, ou às vezes a pessoa tá lá dentro de um castelo, mas não é feliz, porque não tá conectada com o seu propósito, não tá servindo, não tá colocando seus dons e talentos no mundo, e eu acho que isso não é e não deve ser um fator limitante na vida de uma Isso. pessoa. E eu percebo que também quando você conseguiu se conectar com o seu propósito, quando você foi para a linha de sucessão, você também trouxe como propósito a Isabela palestrante, que está mexendo o doce, e como que foi para você também, assim, né, porque você saiu da resistência de mudar a comunicação da Isabela e da empresa, e daí depois você ainda expande e leva isso para outras mulheres, para que elas também consigam fazer esse movimento em prol de si mesmas? Eu acho que quando a gente acredita no que a gente faz, que a gente tem propósito, que a gente tem direcionamento, que a gente tem fé, todas as portas se abrem. Eu tenho um ditado que eu costumo falar muito ele, que eu gosto muito, que às vezes as pessoas falam assim: "As bênçãos te alcançarão". E a As gente bênçãos as bênçãos te alcançarão. te alcançarão. E a gente só alcança quem está em movimento. Então eu acredito que a gente precisa de estar em movimento. E quando você acredita na sua história, que é só sua, porque a sua história ninguém vai copiar e colar. E você conta ela, você acredita nela, você carrega ela, o segredo tá nisso. Confia. Quando você faz o básico bem feito,
o resultado ele vem. Eu nunca, tô falando do fundo do meu coração, eu nunca procurei palco, eu nunca procurei isso daqui. Tenho até hoje dificuldades. Tenho as minhas crenças limitantes, tem hora que eu olho e falo: "O que que eu tô fazendo aqui? Que é isso?". Pensa, hoje é sábado, fim de tarde, poderíamos estar em casa, curtindo os nossos filhos, curtindo a nossa família, assistindo Netflix. Mas quando você tem propósito naquilo que você faz, você coloca o pé e Deus coloca o chão. E eu quero que as minhas filhas olhem para mim e tenham orgulho. Eu quero que as minhas filhas queiram continuar esse movimento. Eu quero que elas se sintam capazes de viver tudo o que eu estou vivendo. Porque é o que eu te disse, eu não quero ser sustentada, eu quero sustentar. E é difícil, porque tudo que é bom dá trabalho. Para você ter uma pele bonita, vai te dar trabalho. Para você ter um corpo bonito, você tem que malhar, você tem que controlar a sua alimentação. Para você ter um carro muito bom, você tem que trabalhar muito para poder ter condição de pagar. Tudo dá trabalho. Por que não investir no melhor produto que é você? Nossa, isso é muito, muito certo, né. E eu passei por tudo isso, sempre trabalhando no ramo da comunicação, mas sempre trabalhando para os outros. Fazendo crescer o negócio dos outros, me dedicando para os outros. E um belo dia eu percebi que eu tô fazendo? É. Porque se o outro falir, eu vou falir junto com ele. Então, porque se eu fali porque eu errei, eu vou aprender Isso. com os meus erros e vou me recuperar. Agora, se eu vou ficar à mercê dos outros. Então, eu vejo que tudo isso que você faz é realmente impulsionar as pessoas para que elas possam entrar nesse movimento de se valorizarem e de entender, porque você pode ser herdeira. Você tem alguma coisa que você precisa entregar para o mundo, Sim. sabe? Se você tá acomodada não fazendo, você tá devendo. Hoje, por exemplo, quando eu vim para cá, aí eu coloco há 1 ano atrás, quando eu saía de casa e deixava as minhas filhas, era aquele chororô: "Mãe, não vai, fica aqui". E eu fui construindo essa segurança nelas. E hoje, quando foi para eu vir para cá, a minha filha chegou e falou assim: "Mãe, vai, arrasa, fica linda, fica maravilhosa, amanhã a senhora tá aqui e vai ser lindo, só vai". E me deu um abraço, Olha ela tem 8 anos. Aí veio a minha pequenininha de 5 e falou assim: "Mamãe, vou te assistir pelo Instagram, tá bom? Arrasa". Isso automaticamente eu tô criando elas para enfrentarem. sim, você acaba Porque sendo a heroína, isso, né. porque a vida, se eu não ensinar, a vida vai ensinar de alguma forma. Então, assim, eu prefiro que eu ensine, que eu mostre o caminho, o percurso. Vou acertar sempre? Não vou acertar sempre, e tá tudo bem, Isso também faz parte. faz parte. Deixa eu te falar, eu queria ficar aqui conversando com você até amanhã, mas acabaram de me falar que você tem que ir embora, porque você vai subir no palco. Então vamos embora. Mas nós vamos combinar de você vir em Goiânia pra gravar um episódio com a gente lá no estúdio. Combinado. E aí a gente vai ter tempo infinito pra falar. Vai ser um prazer. Eu adorei te conhecer, quero mexer o doce com você. Vamos, vai Você ser foi muito maravilhosa, fina, elegante. Obrigada. E foi uma honra ter você aqui, poder te conhecer e também contribuir aqui com o nosso público. Muito obrigada. Muito obrigada, o prazer foi todo meu, Camila. Gente, já já eu volto com mais um episódio do Como é Cash edição Conebra. Me aguardem.